Hoje, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no texto de Marcos, capítulo 4. O título do nosso sermão hoje tem o propósito de nos fazer confiar no Senhor. Essa é uma mensagem que tem propósito de consolo, de esperança. O título é Tempestade. Tempestade. Você já passou por alguma tempestade na vida? Às vezes nós somos surpreendidos com alguma tempestade financeira, às vezes somos surpreendidos com uma tempestade na área da saúde, a gente tem um diagnóstico ruim. Nós estamos acompanhando a história de um pastor lá ele é do Mato Grosso, eu vou lembrar, Sinop, ele é da Sinop. É um pastor jovem ainda, e há meses atrás foi acometido com câncer, e os pastores a família dele tem postado fotos e pedido de oração no grupo dos pastores. E há um tempo atrás, por algum motivo, eu conversei com ele um pouco ao telefone, falando sobre uma pessoa que estava mudando daqui para lá, e ele foi muito atencioso, pastor muito animado, mas que de um dia para a noite a vida dele se transformou numa dificuldade, né? E assim é a vida de todos nós. Agora a gente está aqui, nós estamos todos alegres, felizes, contentes, saudáveis, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós não sabemos se podemos ser surpreendidos por alguma coisa. Isso não é um pensamento positivo, não é um pensamento negativo da vida, mas essa é a realidade de todos nós. Nós às vezes passamos por tempestades, e uma tempestade é assim, às vezes o sol tá bonito, o dia está bonito, como ontem à tarde. Ontem à tarde eu fui dar uma volta com as meninas lá no Igapó, mas que tarde linda, abençoada. Ontem de manhã, estou fazendo confusão aqui. Mas a vida é assim, às vezes o nosso dia está ensolarado, bonito, e de repente as nuvens se formam e começa uma tempestade. Isso não é uma coisa é algo que nenhum de nós pode fugir. Então o texto que nós vamos comentar hoje nos traz uma palavra de esperança e de consolo a esse respeito. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Na versão trinitariana, existe uma subdivisão, um subtítulo, entre os versos 34 e 35, onde está escrito assim: tempestade apaziguada. E o verso 35 nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Tem uma outra tradução que diz travesseiro. Então o Senhor Jesus estava com a cabeça acomodada sobre um travesseiro, ou então uma almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Eu quero hoje à noite rogar ao Senhor a graça de poder transmitir aos irmãos essa mensagem. Quero dizer diante dos meus irmãos que essa mensagem foi uma bênção para mim, acalmando o meu coração, dando-me respostas interessantes acerca da vida, de maneira que todos somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Que nesta noite nós possamos confiar tão somente na graça do Senhor, na proteção do Senhor nas nossas vidas. Pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguns apontamentos aqui, introdutórios, que dizem respeito a esse contexto. O primeiro deles falando sobre Marcos. O autor deste texto do livro de Marcos é João Marcos, filho de Maria, mas não a Maria, mãe de Jesus. Ele é de Jerusalém, de acordo com Atos capítulo 12, verso 12, e ele era primo de Barnabé, de acordo com Colossenses 4:10. Nós ouvimos muito sobre Barnabé, o pai da consolação. Esse João Marcos era primo dele. João Marcos se uniu a Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, de acordo com Atos 12:25. E aí nós conhecemos o famoso entrave que existiu entre Paulo e Barnabé, justamente por causa de João Marcos. O Barnabé era uma pessoa muito querida, era uma pessoa pai da consolação, muito discipulador, e ele quis levar com ele João Marcos. Mas o apóstolo Paulo não concordou muito, e a Bíblia nos diz que eles tiveram uma discussão entre eles, de maneira que Paulo e Barnabé se separaram, e aí João Marcos seguiu com Barnabé, e Paulo foi por um outro caminho. A palavra-chave do livro todo, deste livro, do Evangelho de Marcos, é a palavra imediatamente. Então essa palavra ela é encontrada várias vezes, repetidas vezes no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, trazendo a ideia de que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi, no livro de Marcos, ele sempre foi muito ligeiro, muito rápido para operar os milagres, para fazer aquilo que as pessoas estavam precisando dele. Um outro detalhe importante é que tudo leva a crer que Marcos não estava escrevendo o texto que ele escreveu, essa peça, esse texto, para os judeus, mas para os gentios, querendo entregar então uma mensagem para os gentios. Em todo o livro nós encontramos 19 milagres que Jesus fez. Ele é um livro então que discorre com predominância sobre os milagres de Jesus. 8 desses milagres foram feitos a pessoas enfermas. 8 milagres relacionados a enfermidades. 5 dos milagres estão relacionados com o poder do Senhor sobre a natureza. 4 estão relacionados à autoridade de Jesus sobre os demônios. E 2 demonstram a sua vitória sobre a morte, referindo-se no capítulo 5 à filha de Jairo e no capítulo 16 ao Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo ressuscitou. Agora, existem muitas especulações sobre a identidade de Marcos, mas há aqui um detalhe importante que nós podemos extrair da vida de João Marcos, ou de Marcos. Ele não foi um apóstolo de Jesus. Não há uma descrição objetiva de que ele tenha sido um discípulo de Jesus, embora nós podemos, sem nenhuma dúvida, inferir que ele foi um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não foi alguém que nós poderíamos dizer assim, esse foi um profissional da religião, como Paulo, por exemplo, como Mateus, por exemplo, como os apóstolos que foram nomeados e eleitos por Jesus para o ministério e para o magistério do apostolado. Mas João Marcos não. João Marcos, pode-se dizer que ele foi alguém anônimo que decidiu servir ao Senhor. Tudo leva a crer também que ele pertencia a uma família nobre, era uma pessoa que possuía uma certa cultura, mas que num dado momento ele teria pensado assim, eu não sou um apóstolo de Jesus, eu não fui convocado pelo próprio Jesus, mas eu vou caminhar com Pedro. Essa é uma outra conjectura, de que ele tenha caminhado ao lado de Pedro. E alguns, inclusive, inferem que ele teria ajudado Pedro a escrever certas coisas, né? Então, é uma relação muito interessante, é um personagem muito interessante,
Nós poderíamos dizer que João Marcos não era um pastor, não era um apóstolo, não era um missionário. Nós diríamos assim, que ele era um crente normal. É assim que a gente fala, né? Esse é um crente normal. É um crente comum, se é que nós podemos usar a palavra assim. Mas era alguém disposto a servir ao Senhor. Agora, olhando aqui para o capítulo que nós estamos comentando, o capítulo 4, nós estamos aqui no final do capítulo 4, mas antes de chegarmos aqui, no capítulo 2 começa uma discussão, e aliás, essa é uma discussão que vem permeando todos os evangelhos no que se diz respeito ao ministério de Jesus. No capítulo 2, no verso 23, houve um confronto de Jesus com os fariseus quanto à guarda do sábado. Então, é nesse contexto que Jesus traz esses ensinamentos sobre os seus milagres, e o Marcos aqui vai relatando sobre tudo isso. Agora, o episódio que nós lemos aqui sobre a tempestade tem o propósito de nos ensinar que o guarda de Israel, a pessoa de quem nós lemos no início, no Salmo 121, o guarda de Israel não dorme, ele não cochila. Aqui o texto diz que Jesus estava deitado sobre um travesseiro ou uma almofada, né? E lá no Salmo 121 nós lemos que o guarda de Israel, que é o Senhor Deus e que é o Senhor Jesus Cristo, ele não dorme, apesar da tempestade. E que, portanto, de acordo com o episódio aqui de Marcos, os discípulos não deveriam se preocupar. No entanto, eles estavam desesperados. Será que pensamos que Jesus perdeu o controle sobre a natureza que ele criou? É uma pergunta que nós poderíamos fazer. Ele dorme como homem que foi aqui na terra. Jesus Cristo foi um homem normal, como qualquer um de nós. E agora, nesse cenário, ele está criando a oportunidade para que os discípulos enfrentassem algum perigo, para que então pudessem confiar nele. Aqui nós temos um aprendizado. O Senhor permite que nós passemos por tempestades, por dificuldades, para quê? Com que propósito? Para que nós desenvolvamos confiança nele. Porque se não houver uma necessidade de que nós confiemos nele, então nós não teremos confiança nele. Então, por que é que nós passamos por dificuldades? Ele permite dificuldades na nossa vida para que nós estejamos debaixo do cuidado dele. Afinal de contas, é na tempestade que provamos, que vemos, que percebemos, que é concretizado o cuidado de Deus para conosco. Se assim não fosse, não teria havido repreensão do Senhor Jesus Cristo aos discípulos, aos apóstolos, quanto à falta de fé que eles tiveram nesse episódio, nesse momento. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, as ondas são grandes. Já passou por uma tempestade grande? Às vezes, quando a gente vai na praia, às vezes tem aquelas ondas bem fraquinhas, onde a gente pode levar as crianças para brincar, e etc. e tal. É um lugar mais seguro, mais tranquilo. Mas existem lugares que as ondas são perigosas. E às vezes, na vida, nós passamos por esses temporais, por essas dificuldades. Então, é sobre isso que eu quero pensar hoje. Eu quero dividir esse texto em duas partes. E a primeira parte compreende os versos 35 ao 39. E aqui nós estamos falando sobre o temporal para os discípulos. Nós vamos tentar entrar, na verdade, dentro do barco com os discípulos que ali estavam, para que nós tenhamos uma noção do episódio ou do momento em que eles viveram. Esse lugar onde aconteceu esse problema aqui, essa dificuldade, essa tempestade, fica mais ou menos a 230 metros acima do nível do mar. O mar que estava ali pertinho do Mediterrâneo, né? E apenas 48 quilômetros do norte do Monte Hermon. Então veja, eles estavam a 48 quilômetros do Monte Hermon, que mede cerca de 2.300 metros de altura. Então veja um monte enorme, com 2.800 metros de altura. Então esse monte, ele joga um frio naquela região,
vindo daquela montanha e faz um choque com as águas quentes do mar da Galileia. Em decorrência disso, naquela época, formava e ainda forma grandes chuvas. Então, era normal, por aquela região, aqueles pescadores, aqueles apóstolos, no caso Pedro, enfrentarem situações assim de tempestades. Os pescadores da Galileia estavam acostumados a viver tempestades assim, promovidas naquela região, por conta do frio que vinha das montanhas e o calor vindo do mar, era algo rotineiro. Porém, de acordo com os estudiosos, essa tempestade era diferente. Não era uma tempestade comum, era uma tempestade além do comum. Era uma tempestade muito mais perigosa, e a prova disso é que os pescadores que estavam acostumados ficaram atemorizados por conta daquela tempestade. Ora, eles ficaram atemorizados por quê? Porque eles estavam na iminência de afundarem e serem mortos. Essa era a situação. E Jesus, onde ele estava? Jesus estava na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Hoje à tarde, eu estava tentando formar aqui na minha mente a imagem de Jesus com a cabeça deitada sobre um travesseiro, sobre uma almofada, enquanto os discípulos ali estavam arrancando os seus cabelos. Tenta imaginar você dentro de um barco, as ondas de tão altas estão jogando a água para dentro do barco, e elas aumentam, e o vento forte, e aí você olha para Jesus, o mestre, o discipulador, o salvador, naquela tempestade, ele está ali cochilando, ele está deitado sobre uma almofada. Então esse quadro é um quadro interessante e provoca em nós situações também interessantes. Uma delas é o que está relacionado com as palavras que ele usou e a forma como ele agiu. A ordem de Jesus foi dada com palavras extremamente simples. Ou seja, ao perceber aquela tempestade, depois de ser despertado pelos seus discípulos, pelos apóstolos, ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Apenas 2 palavras, e não foram palavras mágicas, não foram palavras carregadas com muita cerimônia, foram palavras simples, apenas cala-te, aquieta-te. E instantaneamente a tempestade, o mar obedeceu à voz de Jesus, ao comando de Jesus, assim como os nossos filhos obedecem. Amém? No momento em que é dada uma ordem, os nossos filhos, sim senhor, sim senhora. Às vezes não é assim, né? Mas foi exatamente o que aconteceu no momento em que Jesus profere aquelas palavras. Existe um comentarista que, ao comentar esse texto, ele sugere que, a partir da palavra que é encontrada no verso 39, a palavra grande bonança, essa palavra transmite a ideia de que aquele mar, com ondas carregadas, pesadas e grandes, em que as águas estavam entrando para dentro do barco, o mar se acalmou de tal maneira que ficou como se fosse um espelho. Dava para ver quase que o reflexo olhando ali para a água. Acalmou-se. A água ficou reta, tranquila, de maneira que quase que se tornou um espelho. As águas pararam de tal forma que era possível ver o rosto. Nas culturas antigas, haviam crenças muito arraigadas a respeito do mar, dizendo que era uma força incontrolável. Qualquer pessoa que quisesse enfrentar o mar sentia-se frustrada. Havia muitas lendas antigas de que o mar era o símbolo de destruição, como, por exemplo, aconteceu no dilúvio, quando as águas destruíram o mundo. Ninguém era capaz de detê-lo. Na verdade, o oceano, em plena fúria, torna-se ainda hoje uma força incontrolável.
Basta olharmos, por exemplo, para o que aconteceu na Indonésia, se eu não estou enganado, no ano de 2004, né? Não sei se foi 2004, quando mais de 200 mil pessoas foram dizimadas por conta da fúria de um tsunami. Um rei chamado Canuto, era um rei dinamarquês, isso aconteceu no século XI, ele era muito adulado pelos seus súditos, ou seja, os seus súditos ficavam ali adulando, bajulando, como se ele fosse um deus. E um dia esse rei ficou enfesado. Sabe o que significa a palavra enfesado? A palavra enfesado é uma palavra bem mineira, né? Mas ele ficou enfesado, ele ficou muito bravo. Ele chamou algumas pessoas para ele e falou: vamos ali na praia. Aí ele, estando na praia, ele deu um grito: aquieta-te! E as ondas continuaram. E ele falou: aquieta-te! E as ondas continuaram. E aí ele falou para o seu súdito assim: tá vendo? Param de me chamar de como se eu fosse um deus. Ninguém pode parar a água do mar, só Deus. Então, não fique me adulando, não fique me bajulando. Ninguém consegue parar o mar. E essa é a pura expressão da verdade. Só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Jesus mandou e o mar parou. Ele não invocou nenhuma autoridade, ele não invocou uma outra autoridade superior. Qualquer lenda ou história que você ler, você verá a grande fúria da natureza contra o ser humano, mas Jesus foi superior a ela. Agora há pouco eu estava falando de Marcos capítulo 12, capítulo 2, aí atrás, no verso 23, mais uma vez o Senhor Jesus no embate com os fariseus e os saduceus a respeito do sábado. E Jesus estava ensinando, ou toda vez que ele era confrontado sobre o sábado, ele ensinava sobre o sábado no sentido de contemplação. Nos dias de hoje, por exemplo, nós não estamos obrigados ao sábado. Nós não estamos obrigados, na verdade, a guardar nenhum dia. O domingo, para nós, é considerado pela cultura cristã, até por conta de alguns versículos que sugerem isso, né, como João, por exemplo, no livro de Apocalipse, refere-se ao dia do Senhor como um dia especial, mas também nós não estamos obrigados. É uma questão de princípio. O descanso é uma questão de princípio. E o descanso não é uma questão de deitarmos para descansar, embora isso esteja relacionado. Mas o descanso na Bíblia tem muito a ver com contemplação. No tempo em que Deus fez todas as coisas, em 6 dias, no 7º, ele contemplou tudo aquilo que ele havia feito. Porém, o descanso está aqui implícito. Agora, nesse sentido, falando sobre o sábado, né, que essa foi a arguição dos discípulos ali atrás, e ainda está dentro do contexto, é que o Senhor Jesus Cristo, ao acalmar o mar, aquelas ondas, ele estava dando para os seus discípulos um descanso, uma tranquilidade, com a autoridade que ele tinha e com o poder que ele também tinha. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para que eu e você pudéssemos colocar a cabeça na almofada e descansarmos. Então, este é um ensinamento. Às vezes, irmãos, nós ficamos chateados, enfesados, irados, amargurados, por conta de situações da vida, mas nós precisamos descansar no Senhor. O Senhor, aqui no texto, literalmente, ele colocou a cabeça no travesseiro, diante de uma grande tempestade, para que nós, então, pudéssemos fazer isso. Hoje à noite, pode ser que, no sentido emocional, psíquico e espiritual, você não consiga colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Mas é isso que Deus espera de nós, que nós coloquemos a cabeça no travesseiro e descansemos nele, no Senhor. Porque Ele vai cuidar do vento, da tempestade, da dificuldade pela qual nós passamos. Esses dias, com a Vitória no hospital,
eu vi o Leandro bastante envolvido emocionalmente com ela, né? Porque, segundo o que ele disse, era um quadro que não era tão simples assim, né? Precisou colocar um dreno e etc. Vários cuidados ali foram empreendidos para ajudar a Vitória. E eu falei para ele assim: Leandro, quando os nossos filhos ficam doentes, nós ficamos aflitos. Eu me lembro que quando o Giovanni teve catapora, não sei quantos anos ele tinha, 12 anos talvez, e eu me surpreendi, né? Eu vi ele daquele jeito, aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a catapora, o que ela pode provocar. É coisa de pai besta, né? E eu pensei, nossa, né? Será que... E parece que demorou uns dias para poder... Não foi? Alguma coisa assim? Não me lembro direito. Mas eu fiquei aflito. E eu não conseguia dormir. Alguém já ficou assim? Né? São aflições. São as tempestades pelas quais nós passamos na vida. Uma enfermidade, uma questão financeira. Qualquer coisa que faça com que a embarcação da nossa vida balance e nos tire a estabilidade, o conforto lícito, nesse sentido estamos falando. Ou seja, nós ficamos preocupados. O temporal naquela região era relativamente normal, mas aquele em especial era anormal, não era comum. Ele era extraordinário. Foi um temporal muito forte, muito perigoso, a ponto de deixarem os discípulos que estavam acostumados a viverem aquilo amedrontados, visto que conheciam aqueles mares. O temporal mostrou a sua grande força e ninguém poderia parar aquela tempestade. Fazendo uma aplicação para as nossas vidas, irmãos, num sentido espiritual, todos nós estamos sujeitos aos temporais que ameaçam o nosso convívio familiar, o nosso emprego, a nossa estabilidade, a nossa saúde física e emocional, o nosso conforto, a nossa segurança. Quantas vezes, e às vezes mais de uma vez, passamos por tsunamis imaginando que agora nós vamos afundar. Você já passou por isso? Agora não tem jeito, agora as coisas vão ficar difíceis. Talvez hoje à noite esse seja o seu caso. Nós aqui eu olhando para os irmãos, nós tomando café, tomando suco, conversando, às vezes estamos rindo, às vezes estamos contentes. E eu não estou falando de nós aqui de maneira específica, mas em qualquer lugar onde nós estejamos, conversando com qualquer pessoa. Às vezes nós imaginamos que as pessoas estão, por causa do sorriso no rosto, de uma certa tranquilidade, está tudo tranquilo. Mas lá dentro as coisas não estão tranquilas. Às vezes lá dentro o mar está agitado, a preocupação é grande e existem motivos de fato para que haja essa preocupação. Às vezes o vento é tão forte que nós não conseguimos parar em pé. Eu me refiro à questão no sentido metafórico e não no sentido literal. Você já se sentiu assim? Agora a vaca vai para o brejo, agora afunda. Tudo parece vir abaixo. Você já passou por algum momento assim, em que o seu sentimento de segurança é diferente de segurança. Nós sabemos que estamos seguros nele, mas às vezes o nosso sentimento não é de segurança, é de insegurança, é de desconfiança. Deus não vai cuidar disso. A gente sabe que Ele é capaz de cuidar se Ele quiser, mas a questão é, e se Ele não quiser? Nós vamos passar por uma situação difícil. E o medo do desconhecido, aliás, aquilo que é desconhecido para nós causa medo. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí nós ficamos abalados emocionalmente. Essa é a vida cristã. Isso faz parte do drama de qualquer um de nós. Então, em primeiro lugar, um temporal para os discípulos. Esse é o primeiro ponto. Pastor, qual é o primeiro ponto do sermão? O temporal para os discípulos. Um discípulo passa por temporal? Passa. Discípulo passa por temporal.
Mas eu sou um discípulo. Discípulo passa por temporal. E às vezes o discípulo passa por temporal exatamente por ser um discípulo. Os temporais são maiores. E quanto mais discípulo nós somos, mais temporais nós vamos passar e talvez mais bravios nós vamos enfrentar. Ameaçando mais a nossa segurança, mais a nossa estabilidade, mais a nossa saúde física, mais o nosso conforto, ainda que lícito. Às vezes, a vida passa por um fio. Essa semana eu estava meditando em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Aliás, desculpa, 2 Coríntios 13. No capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma descrição sobre o seu espinho na carne, que o atormenta, um demônio, o mensageiro de Satanás que o atormentava dia e noite. Aí o Senhor Jesus se dirige a ele e fala: Paulo, fica tranquilo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tenha prazer nas angústias, nas aflições, nas dificuldades, nas tribulações, porque quando você for fraco, sentir a sua fraqueza, então você é forte, porque eu estou contigo. Esse é o ensinamento. Aí no capítulo 13, o apóstolo Paulo, a gente que poderia pensar assim, agora no capítulo 13 ele vai descansar um pouco, né? Porque já viveu um drama do capítulo 12. No capítulo 13, ele se dirige a um grupo de legalistas, irmãos que duvidavam do seu apostolado, e ele se dirige a eles falando: olha, pode ler depois 2 Coríntios 13. Vocês estão me acusando de não ser um apóstolo legítimo, estão me acusando de ser um mercenário. Vocês que são legalistas, façam um exame sobre a vida de vocês, examinem vocês as suas vidas. Mas aí eu fiquei pensando, olha o que Paulo está vivendo na vida dele. Ao que parece, ele acabou de sair de uma tempestade, um espinho na carne, uma dificuldade, já está noutra aqui. Outra dificuldade. E a nossa vida, às vezes, é assim. Nós passamos por uma dificuldade, pensamos assim: agora o céu vai limpar, as nuvens negras vão embora, vai ser dissipado e vem aquele sol bonito. Aí o sol bonito vem por 10 minutos, forma outro temporal, e as coisas acontecem tudo de novo. Aí, irmãos, eu fico pensando às vezes, por que essas coisas acontecem conosco? Porque Deus permite. Deus permite. Ele não provoca aquilo, mas Ele permite aquilo que aconteça com as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o temporal para os discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você se tem consagrado ao Senhor Jesus Cristo? E você hoje estaria pensando assim: agora que eu sou um discípulo de Jesus, uma pessoa fiel, então eu não vou ter problema. Essa premissa está errada. Essa premissa está errada. Em segundo lugar, os versos 38 a 41. O estado dos discípulos. O estado dos discípulos. Veja o verso, mais uma vez, 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou então, em outras palavras: Senhor Jesus, nós estamos aqui tentando tirar água de canequinha para fora do barco, e o barco enchendo, o senhor aí tranquilo? O senhor não está vendo que nós estamos quase morrendo aqui? Que estamos na iminência de afundar e morrermos todos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. Agora, veja a situação dos discípulos. Eles estavam atormentados, atemorizados, antes da tempestade. Certo ou errado? Certo, estavam com medo de morrer. E aí, o verso 29, disse que houve uma grande bonança. O mar se acalmou, tudo ficou tranquilo. E o verso 40, e disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Você pode pensar assim, Jesus está perguntando para eles, por que eles estão tão temerosos? Agora, o temor que eles estavam tendo aqui no verso 40, não se refere ao temor do temporal, mas ao temor que veio depois do temporal. Um
uma surpresa. Então veja que o estado dos discípulos era de assombro antes da tempestade e continuou de assombro depois que a tempestade acalmou, de acordo com o verso 40. Disse-lhes: por que estáis temerosos? Como então tendes fé? Então, essa pergunta de Jesus aos discípulos, ela foi feita depois que o mar se acalmou, depois que a bonança veio sobre eles. Eles estavam sem esperança de que algo poderia acontecer com eles para poupar-lhes a vida. Mas o Senhor Jesus Cristo não permitiu que as suas vidas fossem ceifadas. Os discípulos estavam mais ou menos assim: se o Senhor estivesse entre nós, nós não estaríamos nessa situação, pois estamos tentando tirar a água enquanto o Senhor fica dormindo. De vez em quando a gente não pensa isso, irmãos. De vez em quando a gente não pensa isso. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu estou passando aqui por uma dificuldade. Eu orei hoje cedo, orei agora à tarde. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Parece que o Senhor não está me ouvindo. É a caixa postal, né? Eu estou aqui arrancando os cabelos, não estou dormindo direito. O que está acontecendo? E a resposta de Jesus: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então, que pergunta interessante. Por que Jesus fez essa pergunta para eles? Por que estáis tão temerosos? Pense sobre isso. Por que o Senhor Jesus Cristo fez essa pergunta? Se essa pergunta fosse feita para você, diante da tempestade que você já passou ou está passando, seja ela grande ou pequena, qual seria a sua resposta para ele? Por que estáis temerosos? Como não tendes fé? Qual seria a sua resposta para ele? O que passaria pela sua cabeça? Vamos imaginar, pensem comigo. Os discípulos estão com Jesus dentro de um barco, começa uma grande tempestade, Jesus está no barco, eles olham para Jesus esperando nele uma resposta, e de fato ele deu a resposta. Mas existe algum outro episódio na Bíblia em que houve uma grande tempestade, algumas pessoas estavam dentro de uma embarcação, e aí tinha alguém dentro da embarcação que estava causando aquilo ali? Você se lembra de algum episódio assim? Quem era a pessoa? Jonas. Você já pensou que talvez dentro do barco poderia ter um outro Jonas ali? Que fosse o pivô, o culpado de uma tempestade? Era esse o caso? Se tivesse um fariseu ali, ele pensaria assim. Mas eu não creio que tinha lá dentro um fariseu e, portanto, é provável que alguém não pensou. Agora, eu penso que a resposta dele seria algo como: nós estamos amedrontados porque estamos com medo de morrermos afogados. Estamos um tanto confusos, pensando que talvez o Senhor que tem nos dito que nos ama, o Senhor não nos ama, porque se o Senhor nos amasse, nós não estávamos nessa situação. Essa é a questão. Será que, quando nós passamos por alguma dificuldade, irmãos, nós somos atentados a pensar que Deus não nos ama, de fato, e que, portanto, teria nos deixado passar por aquilo? Eu confesso que, às vezes, isso passa pela nossa cabeça. Será que Deus, será que Ele me ama? Não por causa dele, porque Ele é amor, mas por causa de mim. Será que eu mereço o amor de Deus? Nós não merecemos o amor de Deus. E é exatamente por isso que o seu amor por nós é incondicional. No entanto, a pergunta de Jesus por trás da pergunta do verso 40 revela uma intenção. Quando é perguntada, no verso 40, por que estáis tão temerosos? E por que, como não tendes fé? A questão que Jesus queria revelar é que a premissa deles era mais ou menos essa.
Como nós somos os seus discípulos, o Senhor não permite tempestade. E, na verdade, isso não é verdade. A premissa estava errada. Crente não fica deprimido, crente não fica triste. Essa é uma premissa verdadeira? Não. Nós ficamos tristes, ficamos aflitos. Eles não tinham motivo para entrar em pânico durante a tempestade. E também não tinham motivos para ficar amedrontados depois da tempestade. E por que eles ficaram atônitos? Porque, na verdade, essa é uma condição humana. Esse é o estado dos discípulos. Então, irmãos, por mais que nós fiquemos amedrontados e pensemos que não temos fé, na verdade a gente não tem mesmo. A gente não confia mesmo. Essa é a verdade. Esse é o nosso estado. Esta é o drama humano. O Senhor Jesus Cristo mostrou-se muito mais poderoso do que a natureza, do que a força da natureza. A natureza, ela não pode amar. O Senhor Jesus Cristo pode amar. A natureza não pode sentir compaixão. O Senhor Jesus Cristo pode sentir compaixão. A natureza, o mar, os maremotos, os terremotos, ainda hoje estão ceifando vidas por aí. E um dia, as nossas vidas também serão ceifadas pela própria natureza. Porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos por conta da natureza. Esse é o nosso estado. Essa é a nossa condição. Ninguém pode com a natureza, só Jesus. Amém? Ninguém pode com a natureza, só Jesus. Ninguém pode com Jesus, não tem vírgula, ponto. Então, esse é o nosso Jesus. Ele está conosco para nos proteger, nos dar segurança e nos ajudar diante de tudo aquilo que nós precisamos. Então, o Senhor Jesus permite que aconteçam coisas conosco que nós não compreendemos. Esse é um ponto interessante na vida. Essa tempestade era uma tempestade anormal. Não era comum. Era uma tempestade diferente. Ela foi específica. Na vida, nós passamos por situações, se você não passou, eu já passei. Por situações que você pensa assim, eu não consigo entender isso. Quem já passou por uma situação assim? Não dá para entender o que está acontecendo. Eu já passei por situações, por tempestades que, anos depois, eu não consigo entender ainda. Não consigo entender. Mas eu vou dizer para Deus assim, Senhor, o Senhor está dormindo? O Senhor me ama? Porque, se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Então, irmãos, nós passamos por situações que nós não entendemos, mas aquelas situações, elas estão dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Porque se não estivessem dentro do plano de Deus, elas não teriam acontecido. As coisas acontecem dentro do plano de Deus, mesmo que nós não entendamos. Algumas vezes nós imaginamos que precisamos ter respostas para tudo, mas nós não vamos ter respostas para tudo na nossa vida. Tem um versículo no Velho Testamento que me chama muita atenção. Isaías 43, versículo 1 e 2. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, veja, essa é uma profecia, é uma palavra dirigida à nação de Israel. Então, a aplicação primeira não é para nós. A interpretação não diz respeito a nós, a igreja, mas existe aplicação. Veja o verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama
arderá em ti. Agora, qual é a aplicação desse texto para nós? É interessante que ele começa dizendo, quando passares. Ele não diz, se passares, mas quando passares. Então, meus amados irmãos, nós vamos passar por situações difíceis. Não é se vamos passar, mas quando vamos passar. E se não passamos, ainda passaremos, porque isso faz parte do processo do Senhor para as nossas vidas. Muitas situações na vida nós não seremos capazes de compreender, porque a nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada. Mas Deus tem uma intenção em tudo, Ele tem um plano em tudo. O Senhor Jesus Cristo, aquele que acalmou o mar e as ondas, Ele é poderoso, mas Ele também é amoroso para com seus discípulos. E eles deveriam saber disso. Eles duvidaram do amor de Deus. Se o Senhor, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está tranquilo. Nós tivemos a impressão de que o Senhor não nos ama. E nas palavras de Jesus, ele deixa bem claro que essa premissa está errada. Discípulo passa por situações ruins e desagradáveis. Não passa? Um crente não passa por situações ruins e desagradáveis? Sim. O Senhor Jesus Cristo nos ama. Essa é uma verdade incondicional. Mas ainda assim, nós vamos passar por dificuldades. O verso 41, para nós terminarmos, ele demonstra admiração. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, talvez essa seja para nós a aplicação mais interessante do texto. Desenvolvermos admiração por Ele. Admirarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor pelas dificuldades. Porque, irmãos, elas virão. Agora, no final do ano, a gente canta, né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é isso que a gente deseja? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É errado nós desejarmos isso? Não creio que seja errado. Qual o pecado nisso? Não creio que seja um pecado. Mas eu e você sabemos que isso não se concretiza de maneira plena nas nossas vidas. Alguém tem dinheiro sobrando? Não. Ninguém tem dinheiro sobrando. Nós temos saúde para dar e vender? Temos saúde relativa. Né? Sempre há um incômodo na nossa saúde. Uma coisa ou outra. Depois que passa dos 50, aumenta mais. Agora eu sei que o missionário que vem trabalhar aqui na região, ele é fisioterapeuta, especialista em coluna. Então agora eu vou ter uma esperança de botar minha coluna no lugar. Irmãos, o Senhor quer que nós olhemos para Ele com admiração, independente das situações pelas quais nós passamos. Uma tempestade para os discípulos e o estado dos discípulos. Você hoje está passando por uma tempestade? Será que você diria assim, eu estou, não é uma tempestade tão grande, mas tem me tirado o sono. Eu tenho umas contas para pagar, eu tenho isso para resolver, aquilo outro para resolver. Irmãos, nenhum de nós precisa ser um profeta ou adivinho para dizer assim, olha, o pastor está falando de mim. Todos nós, é o drama nosso. Todos nós temos dificuldades assim. Mas o Senhor sabe de todas elas. Ele está preocupado? Ele está deitado sobre o travesseiro. Ele está ali. O guarda de Israel está dormindo? Ele está tosquenejando? Não, ele não dorme. Ele nos vê, ele nos percebe. Ele quer que nós façamos o quê? Que nós coloquemos a cabeça sobre a almofada. Descansemos nele, esperemos nele, porque ele é o nosso socorro, bem presente. Irmãos, é difícil fazer isso? É difícil. É difícil confiarmos nele. Mas é um exercício que nós fazemos aqui. Senhor,
Ultimamente eu tenho orado assim, eu tenho encontrado em mim tanta falta de fé, para a vida normal. Parece que hoje eu sou mais incrédulo do que eu já fui. O que a gente faz quando sente-se incrédulo? Senhor, ajuda na minha incredulidade. Fortalece a minha fé, a minha confiança. Então que Deus nos dê plena consciência, irmãos, de que Ele está cuidando de tudo. Ele não está preocupado. Ele sabe o que faz. As situações da vida se resolvem. Elas são resolvidas com a ajuda dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. Na perspectiva cristã, até para a morte tem jeito. As pessoas por aí falam, né? Só não dá jeito para a morte. Mas na perspectiva cristã tem jeito para a morte. Basta recebermos o Senhor Jesus Cristo para provarmos então da sua vida. Então hoje à noite, todos nós descansemos no Senhor. Esperemos nele. Ele não está preocupado com os nossos problemas. Ele não se preocupa, ele vai dar um jeito. Ele está cuidando de nós.